O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Esse estudo que a gente vem fazendo, vem esclarecer, como todos os outros estudos que nós já fizemos, esclarecer um pouco mais da doutrina espírita, onde você pode ler e acompanhar conosco os nossos comentários, trazendo algum esclarecimento a mais. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, ajude-nos a fazer o canal crescer. Lembrando que todos os capítulos estão em playlist. Então, qualquer capítulo dos livros básicos que nós já temos pronto, o Evangelho, Livro dos Médiuns, agora o Céu e o Inferno, que está a caminho, você tem o capítulo. Então, na hora que você colocar Gelson tracinho Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser ESECAP. Aí, o número do que você quer, tracinho PL, vai vir aquele capítulo que você está buscando, vai vir uma lista de capítulos. E no nosso site, Kardec Espiritismo, tem lá todos os estudos vão estar lá também. Tal foi, por muito tempo, a crença nesse sentido. Hoje dizem, Deus é a bondade e a santidade por excelência. Não os havia criado perversos e maus. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumula-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntara às liberdades da sua graça. Bom, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, nós sabemos. Ele poderia criar seres perversos e maus? Ou cria todo mundo simples e ignorante, ou seja, espíritos simples, neutros, e eles vão, com o passar do tempo, adquirindo valores, de acordo com as suas lutas diárias, pelos caminhos que ele passa, pelas suas frustrações, nos seus processos de aprendizado, ele vai angariando determinados valores ou determinados conflitos. E esses conflitos vão redundar em violência, crimes e os valores em paz, edificação do bem. E é por isso que nós temos que procurar, então, sintonizarmos-nos com o bem, procurarmos trabalhar realmente para o bem, para fazermos seres melhores, mais condizentes com a paternidade divina, seres que buscam criar sempre para o bem. Portanto, a mão de Deus jamais vai imprimir algo mal. Cria-se os espíritos segundo a sua necessidade evolutiva para nós buscarmos a perfeição. Dizer que ele acumularam os anjos de grandes valores e eles se perderam, quer dizer que não sai dando valor a qualquer um de qualquer maneira, seja intelectual, seja valor monetário, porque pode ter consequências desagradáveis. Em tudo se fizeram iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Então, a crença dos anjos caídos, daqueles anjos que caem. É importante nós lembrarmos que ninguém está imune a cair aqui na Terra. A diferença é como nós vamos nos portar no mundo espiritual para nós nos reabilitarmos ou continuarmos em sofrimento. O número de trabalhadores do bem, o número de trabalhadores que visam fazer o bem, cresce constantemente. E por isso, todos nós precisamos aprender a saber valorizar essa oportunidade de fazermos-nos crescer para Deus, crescermos em valores do bem para sintonizarmos com os espíritos do bem. E ao longo da nossa existência nós vamos estar construindo este bem. Mas existe muita maldade no mundo, porque ainda não angariamos valores de bondade suficiente para que todos nós sejamos bons, para que todos nós sejamos construtores de uma manhã sempre de luz, sempre de paz. Conferindo aqui, o microfone está ligado. Desculpa a interrupção. Isso é importante para nós, para sabermos construir a paz, a harmonia e a fraternidade conosco.
Somente com a melhoria espiritual de cada um de nós é que teremos um mundo melhor, um mundo mais justo, onde cada um saberá cumprir bem o seu dever, as suas ações dentro da sociedade. Bom, como a gente viu, tem um número umzinho aqui, hoje dizem. Então, vamos lá no umzinho. As citações seguintes são extraídas da pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo em Reims, para a quaresma de 1865, atentos ao mérito pessoal e à posição do autor. Podemos considerá-la a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Todos nós que aqui estamos caminhando para nós começarmos a elaborar o nosso destino futuro, para começarmos a elaborar um mundo melhor para cada um de nós, nós precisamos treinar a nos fortalecer, a nos aprimorarmos para estarmos sempre na construção de um mundo melhor, de um mundo de paz e de fraternidade. Somente assim seremos realmente melhores, somente assim seremos realmente aqueles que edificam a paz, aqueles que edificam a luz. Portanto, achar que um espírito se rebela a tal ponto contra Deus para ficar igual a Deus no poder do mal, não nos cabe acreditar. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Veja bem, ser insensato e se revoltar contra Deus. Quem já leu o livro Abismo vai entender o que a gente vai falar aqui agora. Lá no Abismo tem espíritos que já perderam a forma humana e falam assim: eu estou aqui, nestas condições, mas não me dobram a ele. Eu enfrento ele. Mas não fala quem é ele, né? Porque lá nas regiões inferiores não pode falar em Deus. E aqueles em Deus, em Jesus, se alguém falar, vai passar por uma série de castigos até provar para si mesmo que está convicto de que vai pronunciar o nome de Deus e de Jesus. Por isso é tão importante nós aprendermos a falar Jesus de vez em quando. Falar vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Ó Deus, ilumine meus caminhos, Jesus, acende essa luz. Treinar esses gingos que a gente não sabe se a gente pode cair lá. Anjo não somos, mas a gente pode cair nessas regiões infernais e passarmos por algumas dificuldades complexas. Por isso é importante que nós treinemos a fazer realmente o bem, que treinemos a edificar o bem e a construir o bem onde estivermos. A paz verdadeira só vai estabelecer em nossos corações se nós tivermos plena consciência do bem que temos que fazer. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras, no nolo, dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana de Jesus Cristo. Bom, ele diz que ele não sabe o que eles fizeram de rebeldia para desrespeitar as regras divinas, mas deduz-se que eles não quiseram aceitar Jesus como mediador entre o homem e Deus, e nem sua natureza humana como Jesus, o Cristo de Deus. Logicamente, aqui já vem, com todo respeito à Igreja, a tendência da Igreja a puxar a sardinha para o seu lado. Ela controlava tudo, ela que dava as ordens, ela que dava as dicas, ela que botava o norte e dava uma história que fosse compatível com aquilo que ela queria que as pessoas acreditassem. Respeitável para aquele momento. Mas, se naquele momento ela atendeu a necessidade de alguns, hoje não atende a necessidade de todos, portanto, alguns foram procurar outras religiões que lhes cobrissem essa necessidade espiritual, essa sede de uma outra informação. O Verbo Divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos. Pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa, que é o próprio Deus.
Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem essa maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Aqui tem uma série de informações truncadas, que parece até um pouco contraditórias. Vejam bem, ele fala que Deus vai oferecer aos anjos algo pelas bênçãos da caridade, lá no finalzinho. Mas ele fala que o homem, a previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e recompensa, que é o próprio Deus. Qual recompensa? Deus é a recompensa? Ou Jesus, que veio ao mundo com a forma de um Deus para nós, que seria a nossa recompensa? Está meio truncado. Desculpa a minha ignorância, mas está meio truncado. E nenhuma criatura poderia alcançar o fim, ou seja, a angelitude, sem a intervenção da caridade divina, e lembrando que o Verbo Criador de Deus é que doa, é que oferece, é que está sempre oferecendo para nós. Tanto na terra como no céu. Ali fica meio claro que, assim, meio na dúvida, existe a reencarnação? O espírito está pronto lá, pega e reencarna e depois vai seguir seu destino para sempre. Bom, talvez essa fosse a ideia de quem escreveu, mas vamos continuar nosso estudo. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência às suas obras, preciso fora reunir-se a sua pessoa a dois extremos, assumindo a divindade, as naturezas ou do anjo ou do homem. E preferiu então a natureza humana. Esse plano, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Ao homem-deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-lo na graça e guiá-los no céu. Portanto, na hora que eles estão mostrando aqui, mostra pra gente que os anjos, para receber as bênçãos celestes, tinham que reconhecer Jesus. Então fica truncado. Não tem aquele esclarecimento que vem de forma crescente, pelo menos na minha ignorância aqui nesse momento, de forma crescente da gente poder entender um ser angelical e o homem. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mérito profundo, humilhante para espíritos soberbos. Ou seja, a caridade que Deus oferecia a uns, se eles eram gratos, generosos, era uma grande recompensa. Mas para os espíritos soberbos, esse prêmio que Deus daria era muito humilhante. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunha, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória, um mediador entre eles e Deus. Como esses espíritos eram muito arrogantes, muito prepotentes, eles não queriam admitir que existisse um mediador entre esses espíritos e Deus na pessoa de Jesus Cristo. Depois, logicamente, teve todos os santos como mediadores, mas Jesus é o mensageiro de Deus para os homens. Nós precisamos de entender dessa forma, precisamos de compreender o Divino Mestre como esse mediador entre os homens e Deus. E para recebermos a glória dessa caridade de nos promover a espíritos, a anjos, era uma recompensa pessoal. Então, para ter uma recompensa pessoal, nós temos que ter feito algum trabalho. Ninguém vai ficar só lá contemplando Deus, então tem que ter um histórico de trabalho. Fica truncado, né? Quem injúria a sua dignidade e a preferência espontânea pela natureza humana. Que injustiça que afronta aos seus direitos. Então nós vamos procurar entender que esses espíritos, ao ver Jesus assumir a forma humana na terra e mostrando para eles como se deve comportar aqui na terra, perante a agressividade dos homens, perante o assédio do mal, eles acham isso uma grande injustiça, porque é uma afronta aos seus direitos de serem eternamente espíritos, porque Jesus veio ao mundo e passou pela encarnação. Assim eu entendi. E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior,
deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus, em trono resplandecente. Consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração. 8 bilhões de espíritos só adorando Deus sem fazer nada. Estranho, né? Que Deus é esse? O Deus não é um ser antropomórfico. Deus gerencia todas as galáxias, gerencia todo o universo. E por Deus gerenciar todas as galáxias e o universo, Ele nos oferece a oportunidade de crescermos, de trabalharmos, de lutarmos para adquirirmos passo a passo a nossa evolução e adquirirmos também passo a passo o nosso entendimento, o nosso conhecimento e podermos discernir na hora de tomar algumas ações justas e importantes. E a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. Lembrando a saga dos capelinos, aqueles espíritos que foram deportados de um planeta superior para cá, certamente que eles gostariam de contar uma história muito bonita para enganar as pessoas. Olha, eu era um anjo de luz lá no meu planeta, eu gerenciava um país e destilava guerra para todo lado, mas era um ser iluminado. Agora vim para aqui, para essa espelunca, e por isso estou revoltado contra Deus. Ele não ia falar isso. Então esses espíritos, para contar a história deles, eles criaram todo um arcabouço de história truncada, porque os médiuns não eram tão perfeitos, saem da sintonia e escrevem uma história diferente. Mas dá para a gente ver que esses espíritos foram banidos, já que a terça parte dos anjos sucumbiram ao pensamento de inveja e de orgulho. E aí, tchau. Sai da Terra. Saíram do planeta deles, vieram para a Terra, agora sai da Terra, vai para outro planeta inferior. São Miguel, e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que Deus devia a sua nobreza e prerrogativa raiando pela temeridade, disse. Aí Arcanjo Miguel faz uma exortação deles para verem o que eles têm para dizer. Achar-se semelhante a Deus, achar-se um Deus, achar que eles têm que seguir os caminhos que levam a Deus simplesmente porque creem dessa ou daquela forma. A misericórdia divina sempre traz para nós as oportunidades de fazermos as devidas reflexões. Sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilham, aconselham essas palavras com murmúrio de aprovação. E partidários ouves em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. A rebeldia nunca foi uma boa conselheira. A rebeldia nunca trouxe bons presságios para aqueles que opusessem, que tomassem atitude rebelde. E o espírito querer se igualar a Deus, sobrepujar-se a Deus e tomar uma atitude dessa, ele está no ápice da revolta. E revolta, espiritualmente falando, é queda, é angariar sofrimentos para si mesmo. Nenhum de nós vamos ser superior a Deus nunca, porque à medida que nós vamos evoluindo, Deus também evolui. E se Deus também evolui, Ele está sempre à nossa frente e nós vamos caminhando e a distância pode aumentar ou diminuir segundo as nossas ações, segundo as nossas atitudes. Assim como numa empresa, por exemplo, no exército, o soldado não pode falar direto com o general. Ele tem que falar com o sargento para autorizar, ele falar com o capitão e assim sucessivamente dentro da cadeia de comando para ele chegar lá no general, se for permitido, se for pertinente. Na hierarquia espiritual, essa sanção é moral. Você não vai conseguir chegar diante de um ser eminente pelo ato de rebeldia, por um ato de incompreensão, de desrespeito. Observemos o filme Nosso Lar, o filme E a Vida Continua, dá um exemplo de como estão os espíritos no plano espiritual e do porquê de estarem daquela forma, o porquê de agirem segundo aquele jeito. Por isso a importância de nós lembrarmos, Jesus
é o governador da terra. Nós devemos ser submissos a Jesus. Jesus, o soberano Senhor de nossas almas. Nós devemos a Ele tudo o que temos, todas as nossas posses, todos os nossos bens. Jesus, o sublime Senhor que nos ilumina os caminhos, nos dê força para trilharmos a paz, a harmonia e a fraternidade que deve existir em nós. E que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos iluminando, fortalecendo nossos caminhos, para compreendermos sempre que somos filhos de Deus e que merecemos e devemos trabalhar para o bem e para a luz.